Fala, torcida que canta e vibra. Bora falar um pouquinho de Palmeiras? Ontem tivemos uma grande decepção, né? Que foi nosso empate, infelizmente. O Flamengo venceu à noite, chegou mais próximo aí da gente no Campeonato Brasileiro. E queria comentar algumas coisas que aconteceram durante o dia. No final do jogo, depois, né? Teve a coletiva. E veio o Anderson Barros, rapaziada, reclamar da anulação do gol. Depois teve o áudio do VAR, né, que já foi divulgado. E eu queria dar minha opinião sobre isso, rapaziada. Eu quero ser bem claro. Pra mim, a interferência de um árbitro, ela vai ser grande quando o time é ruim. O que eu quero dizer com isso? Como assim? Teve erro? A mão foi... Era pra ter sido gol, foi mão de um e gol do outro. Não é essa a questão, não é esse o ponto. Mas se tivesse 3-1, ia fazer falta esse gol? O árbitro que errou, ele chuta no gol? Um questionamento aqui. Então, onde eu quero chegar? Na Libertadores de 2024, foi Atlético Mineiro e Botafogo, certo? Botafogo teve um jogador expulso no começo do jogo. Se esse jogador não tivesse sido expulso, todo mundo ia falar: nossa, esse jogo tá condicionado. Era pra ser o jogo pro Botafogo ganhar, estão roubando o Atlético Mineiro. Mas o jogador foi. E é uma condicionante de vitória você ter um jogador a mais. Principalmente desde o começo do jogo, como foi aquela final de Libertadores. E o que aconteceu? O Botafogo, com um a menos, mostrou que queria ser campeão. Mostrou que ele era o verdadeiro campeão. Independente de juiz, se ia ter jogador a mais, a menos. Ele mostrou que o jogo é dele. E não importa o resto. E é aí que eu quero chegar. Não importa. Ah, deu mão, não deu pênalti, não deu falta, não deu. Vocês acham mesmo, se o juiz tivesse marcado pênalti pro Palmeiras ano passado em cima do Flamengo no Gustavo Gomes, aquele pênalti do Jorginho, que foi ou não foi, tanto faz. O Palmeiras ia ganhar aquele jogo? Alguém acredita nisso? Então, pra mim, esse é o ponto. Quando a gente entra no debate da arbitragem, a gente ignora nós mesmos. E o Anderson Barros, no jogo contra o São Paulo, falou sobre isso. A gente tem que fazer a nossa parte, a responsabilidade é nossa, a gente trabalha o mês todo. E agora ele tomou outra postura. Pra mim, isso é feio, não tem necessidade. É isso que atrapalha a arbitragem. A gente falar aqui de lance duvidoso, podia ser mão, podia não ser, qualquer árbitro podia dar ou não dar. Um roubo? O que seria um roubo? Você expulsar um jogador que deu um soco na cara, mas ele não deu. Isso é um roubo. Isso não acontece. Não tem um roubo claro. Tem erro. Erro, decisão um lado pro outro. Mas a bola no chão, você trocar passe, chutar no gol, o árbitro não faz. Quem faz é você. Então, rapaziada, vamos parar com esse discurso, vamos ignorar tudo isso e cobrar quem realmente tem responsabilidade. São os jogadores e o treinador. E a direção que contratou, né? Vamos parar de terceirizar. Então, pra mim, essa é a minha opinião sobre tudo que eu vi aí. Enquanto a gente não deixar isso claro, que não importa a arbitragem. Imagina só. Não querem que o Palmeiras vença. A gente vai perder, então? Ah, o árbitro tá marcando todo contato que o Palmeiras tem, o árbitro marca e do outro lado não. A gente vai perder, então? Vamos baixar a cabeça e perder? É isso? Não. Na minha opinião, nós temos que fazer igual aquele Botafogo de 24. Independente se tá com a mais, com a menos, é o jogo pra gente ser campeão, é o jogo pra vencer, tem que vencer e acabou. Não importa nada externo. Então você vê, é uma condicionante de vitória. Mesmo assim, o outro time acaba vencendo com essa condicionante favorável que deveria o Atlético Mineiro ter jogado melhor, usado isso pra ganhar, mas não foi o que aconteceu.
Até na final da Libertadores, não sei se o Palmeiras ia ganhar com isso, tá? Então fica aqui minha opinião, rapaziada, bem clara, bem simples. Eu sei que muita gente discorda, concorda, mas essa é a minha opinião. Eu, claro que tudo entra no debate, mas enquanto a gente fala de árbitro, a gente tem o reserva do Flaco Lopes, que é o Luigi, e no lugar do Vitor Roque a gente tem o Sousa, que infelizmente a gente descobri que o Sousa é atacante. Então você contratou o quê? Isso aí pra mim não existe. Isso aí tá tudo errado. E aí, rapaziada, a gente teve um problema, né, nesse jogo, que foi a falta do Arthur, que agora ele tá em transição física, tá voltando. Jogador da base, muito importante, tá jogando muito bem. E com o GFT não vai dar mesmo. Eu desisti já, pra mim pode entregar. E a gente tem uma queda agora pra Copa do Brasil, mas eu acho que a Copa do Brasil tá bem tranquila. O problema é a sequência, né? Que é o Andréas Pereira fora. Talvez sirva pro Abel testar alguma coisa diferente. Que eu acho que o Palmeiras tá precisando de alguma coisa diferente. O Palmeiras teve uma época quando perdeu o Dudu, o Abel pegou o Arthur, que era só colocar no lugar do Dudu. Ele inverteu o Arthur com outro, eu não lembro quem que era. E aí o ataque inteiro ficou ruim. Ele trocou duas peças, era pra trocar só uma. Saiu o Dudu, entrou o outro. Mas essa mania de pé trocado, isso é um problema até hoje em dia. O Arias não tá jogando tão bem. O Alan também não tá encaixando tão bem. Porque tem esse maldito pé trocado que é o Curupira. Tem que jogar de pé com. Não é possível, cara. Faz o básico. O cara é bom na direita, põe na direita. O cara é bom na esquerda, põe na esquerda. Ah, não. Tem que ir um pra direita, pra esquerda pra direita, porque tem que fazer o pé trocado. Se tivesse funcionando, eu não ia falar nada. Mas não tá. Então, rapaziada, temos aí o Andréas fora. Espero que o Abel ache algum outro jeito de jogar. Já teste na Copa do Brasil. Já estamos com jogo tranquilo. Espero que o Paulinho não joga, porque talvez os caras comecem a quebrar todo mundo lá e dê ruim. E dessa parte aí tá bem tranquilo agora. A classificação tá bem encaminhada. E no final do dia também tivemos a lista larga, né? Lista larga da Copa do Mundo. No Palmeiras nós tivemos o Carlos Miguel, né? Que é uma novidade nessa lista. E o Andréas também, que é preocupação agora nessa lista larga, que podem disputar a Copa do Mundo. Pra mim tem total capacidade, tem futebol pra isso. E o Giai, que entrou na lista larga também da Argentina, rapaziada. Foi o que eu falei no outro vídeo. O Giai, pra mim, das contratações de lateral que o Palmeiras fez, ele é o que mais entrega entrega dentro de campo. É isso que eu quis dizer. Ele não é muito bom. Ele erra muito passe. Mas ele se entrega. Então, do ruim, ele é o menos pior. E tem muito time atrás, né? A Roma já veio atrás no começo do ano. Então, pra mim, depois dessa Copa aí, a gente vai ter uma grande mudança no Palmeiras. Não se assustem e não se apeguem. Porque pode sair jogador titular, jogador bom. E o problema é na hora de repor. Porque a gente perdeu o Rocha e o Mike e não tem um lateral do nível dos dois. Claro que os dois não estão entregando mais. Tinha que ser trocado. Esse é o problema. Na hora de trocar, quem que vai pôr no lugar? Então o Palmeiras tem que pensar muito bem. Na lateral esquerda, ainda bem que é o Piquerez. Pelo menos por enquanto, né? Não teve proposta pra sair, aí se teve, quis ficar. E o Arthur agora chegou muito bem, que também é um jovem que pode sair em breve. Fechou? Então é isso, rapaziada. Só um videozinho simples, dando a opinião do tudo que eu vi. Espero que vocês abram os olhos. A gente se una pra apoiar o time lá dentro do campo. Mas quando sair do campo, a gente tem que fazer as críticas necessárias. E a arbitragem, pra mim, tem que sair. Tem que estar em outra linha. Não tem que estar na linha de arbitragem. A arbitragem vai errar pros dois, a arbitragem vai errar pra todo mundo. O importante é ir lá e vencer e acabou. Não importa as estatísticas, não importa quem quer, quem não quer. Fechou? Segue o canal do Mago aí, rapaziada. Dá aquela moral.
Valeu.